Olá, eu sou a professora Valquerlândia Moraes, sou professora de matemática e estou aqui para mais uma aula do canal Aula na Tela. Hoje vou trabalhar com vocês o conteúdo Expressões e Cálculo Algébrico, onde veremos um pouco sobre o uso de letras para representar números e expressões algébricas ou literais. Então, vamos ver um pouco sobre o nosso conteúdo. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Após muitos estudos realizados por grandes filósofos, foi, porém, que um advogado e matemático francês, François Vieutet, quem introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações que são utilizados até hoje. Então aqui nós vamos conhecer um pouco nesse conteúdo, um pouco da álgebra, que a álgebra é a representação das equações e também das operações matemáticas envolvendo letras. Então, o objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações de forma mais simples e sintética. Então, vejamos aqui algumas situações onde nós temos letras para representar números. Temos aqui x elevado a 2. O x elevado a 2, ele indica o quadrado de um número. O x ele vai estar representando um número desconhecido. 4y, ele indica o quadruplo de um número. Eu estou multiplicando. E c sobre 2, ele vai indicar a metade de um número. Continuando, da mesma forma, podemos ver o quê? Se A e B representam dois números reais qualquer, nós temos que A mais B ou B mais A, ele vai representar a soma de dois números. A menos B ou B menos A vai representar a diferença entre esses dois números. A vezes B ou B vezes A representa o produto, que é a multiplicação desses dois números. E A dividido por B ou A sobre B com B diferente de zero representa a divisão de A por B. Vejamos o exemplo a seguir. Aqui nós temos uma explicação sobre como representar na linguagem corrente e na expressão algébrica. Então aqui, um número racional. Qual seria esse número racional para que eu possa representar na forma de uma expressão algébrica? Eu posso dizer que esse número racional é o x, porque o x vai representar um número. Aqui no meu segundo exemplo, eu tenho a soma de um número racional com 2. Qual é esse número racional? É o x, então vou ter o x mais o 2. O dobro de um número. O dobro de um número vai ser representado por 2, que representa o dobro, vezes esse número. Então eu vou ter 2x. A soma da metade com a terça parte de um número racional. A metade de um número é representado dividindo por 2, então você ter x sobre 2, mais a terça parte, que é x sobre o 3. O produto de dois números racionais, o produto temos que saber que é a multiplicação, então eu vou ter, se são dois números, vai ser o x vezes o y. Depois, a soma de três números racionais, então eu vou ter x mais y mais z, que são três números diferentes. Observe o quê? Que as expressões algébricas, elas são representadas por números e letras, diferente das expressões numéricas, onde nós temos apenas números. Então, continuando, vamos exercitar um pouco o que a gente viu até aqui. Então, aqui, como você faria para calcular a área das figuras a seguir? Nós temos aqui a primeira figura, representada por um retângulo. Então, aqui, para calcular a área do retângulo, nós temos a forma base vezes a altura. Então, eu tenho um retângulo com base 3y e a altura 2x. Então, vou calcular 3y vezes 2x. Então, logo a área eu vou ter 3 vezes 2, nós temos que é 6,
y vezes x, nós temos xy. Logo, a área é representada por 6xy. Na segunda figura, nós temos um quadrado com medidas A. Então, qual a fórmula para calcular a área do quadrado? Nós temos a fórmula lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, nós temos aqui um lado medindo A, o outro lado mede A vezes A, nós temos que A ao quadrado. Aqui a gente lembra um pouco das propriedades das potências, onde nós temos um produto de potência de mesma base, o A vezes o A. Então, eu repito a base e somos expoente, considerando que o A tem expoente 1. Então, fica A elevado a 2. Aqui, nós temos uma continuidade do nosso conteúdo, onde a gente vai ver um pouco sobre as expressões algébricas ou literais. Então, uma expressão matemática que representa números e letras, ou somente letras, ela é denominada expressão algébrica ou literal. As letras, que normalmente representam números reais, elas são chamadas de variáveis. Em alguns livros vocês também vão ter a referência como incógnitas, que são valores desconhecidos. Então vejamos aqui algumas expressões algébricas ou literais. Nós temos o x mais o 2, o 2x menos o 6, o x vezes o x mais o y mais 2. Então, observem o quê? Que nós temos letras e números ou somente letra para representar as expressões algébricas ou literais. Continuando, essas expressões algébricas, elas podem ser classificadas em racionais ou irracionais. Quando é que as expressões são irracionais? Quando elas têm variável em seu radical. Então, aqui nós temos os exemplos. A raiz quadrada de x mais 5 e 5 que multiplica a menos b dividido por 2. As expressões são algébricas racionais quando elas não têm variável em seu radical e elas podem ser classificadas como inteira ou fracionária. Então, ela é inteira quando não tem variável no denominador. Então, nós temos o exemplo 5y mais 3 sobre o 4 e o 3x dividido por 7 mais 9. E ela é fracionária quando ela tem variável no denominador. Temos o exemplo x sobre o y menos 3 e 2x mais 2 sobre o y. Continuando, vamos agora exercitar um pouco a representação dessas expressões algébricas ou literais. Então, aqui, no exercício 1, diz o seguinte: qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número x com o triplo do mesmo número x? Então, para que eu possa representar o quadrado de um número, eu vou ter x ao quadrado. Se é a soma deles com o triplo do mesmo número, então eu vou ter 3 vezes o x. Logo, eu vou ter x ao quadrado mais 3x. No exercício 2, escreva a expressão algébrica que representa o perímetro e a área do polígono abaixo. Então, aqui, considerando essa figura, para que a gente possa calcular o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, logo a gente pega x, mais x, mais x, 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais x, mais 4. Considerando só o x, nós vamos ter 4x, somando 2 mais 2, nós vamos ter 4, mais 2, 6, mais 2, 8 e mais 4 nós temos o 12. Então, logo o perímetro da figura vai ser representado por 4x mais 12, que é a nossa expressão algébrica. Para calcular a área da figura, vamos considerar essa figura, vamos dividir em duas. Nós temos um quadrado e nós temos um retângulo. A figura 1, ela é o quadrado. Então, como calcular a área do quadrado? Nós temos a fórmula lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, vou pegar as medidas do quadrado, que é x vezes o x, que eu vou ter x ao quadrado. Para calcular a área da segunda figura, que é um retângulo, nós temos a fórmula base vezes a altura.
Então, eu vou pegar aqui o 2 e vou multiplicar por o x mais o 4. Aqui aplicamos a propriedade distributiva da multiplicação. Multiplicamos 2 vezes x, temos 2x, mais por mais é mais, e 2 vezes 4 temos que é 8. Então, a área da figura 2 é 2x mais 8. Para representarmos a área total da figura, pegamos o quê? A soma da área 1 com a área 2. Então, aqui vamos ter x ao quadrado mais 2x mais 8. Continuando, trago aqui uma sugestão de atividade que vocês podem encontrar no site wordwall.net. Esse link ele vai estar na descrição do vídeo, que vocês podem exercitar mais em casa para continuar aprendendo um pouco mais sobre o conteúdo. Então aqui, como resolver? Nós temos 4x mais 2x. Nós temos uma expressão onde nós temos uma soma. Então, essa soma nós temos que fazer o quê? Nós vamos somar os números e repetir as letras. Os números eles são chamados de coeficiente e as letras nós temos a parte literal. Logo, 4 mais 2 nós temos que é 6 e repetimos o x. Logo, a alternativa correta será a letra D. Então, pessoal, o meu muito obrigada pela atenção e até a próxima.